Pessoal, como tem bastante gente que pede, né? Olha, em momentos difíceis, tal, como é que eu posso fazer, né? Algumas dicas. Então, eu reuni um pouquinho delas que eu tenho passado para os meus alunos, para deixar aqui para ver se pode ajudar, né? Um pouquinho todo mundo. Quando a gente descobre, né? Segundo um curso em milagres, não só ele, mas quando a gente descobre que os nossos problemas, na verdade, eles não estão lá fora, eles não são as situações, mas eles são resultados dos nossos pensamentos, né? Eles estão na mente. É comum a gente ficar mais assim, ciente do número de pensamentos que a gente tem por minuto, que é enorme, e aí, então, pode ser que a gente desenvolva, né, crises de ansiedade, de pânico, angústia, depressão e um monte de coisa. E de vez em quando isso tudo fica misturado. E nós vamos chamar todo esse momento, né, esses momentos que tem vários nomes, a gente vai chamar de movimentos de medo, ok? Esses movimentos de medo podem acontecer com todos nós em momentos diferentes. E, e quando as pessoas estão assim, né, algumas me procuram e falam, o que que eu posso fazer, né, como é que eu posso fazer com isso, o que que eu posso fazer agora para melhorar? E isso daí, na verdade, está mais para pronto-socorro, né? Mas alguns resultados são sempre legais, por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre essas estratégias que podem acalmar o pensamento e podem trazer para a consciência, né? Ou uma consciência mais profunda de que tudo está ali nos pensamentos. Então, nesses momentos agudos de crises e tudo, né? Algumas coisas a gente pode fazer e uma das coisas é, assim, primeira coisa que a gente vai lembrar, tá? Vai ser como um pronto-socorro mesmo, isso vai aliviar, né, um pouquinho essa crise, mas a gente precisa lembrar que esse é só o pronto-socorro, que depois disso a gente vai treinar a nossa mente para pensar de forma diferente, ok? Mas vamos nos centrar nesses momentos mais difíceis. E é interessante nesses momentos que a gente não brigue com a mente, ok? Ela, nessa investida que um curso em milagres chama de resistência ao amor, então nessa investida de muitos pensamentos, de dores, de medos, muitos medos, a gente vai treinando, a gente pode ficar um pouquinho mais observador da nossa própria mente, ok? Desse movimento que ela faz. Então vamos lá, ó. Quando esses estados de medo começam a aparecer, na verdade, de vez em quando a gente não presta atenção nisso, e quando vai ver, está totalmente dentro desse estado, né, de medo mesmo, de angústia, de pânico, de ansiedade e tal. A gente pode fazer algumas estratégias, né, e eu vou dar uns exemplinhos aqui para vocês, que são os que eu passo para os meus alunos, ok? Então, você pode localizar a ameaça, né? Por exemplo, você está com medo de que alguma coisa aconteça ou de que alguma coisa não aconteça. Deixa a sua mente trazer para você qual é o real medo que está agora, né? E aí você começa a perguntar para você mesmo, tá, se isso acontecer ou não acontecer, né? O que que pode resultar? Ou qual é a pior consequência, o pior resultado? Deixa só acontecer. Você vai vendo que são hipóteses, e são muitas hipóteses, né, que podem aparecer na sua mente. E continua perguntando, ok, e daí? Né? E depois disso, o que mais? E se acontecer realmente isso, esse pior aqui, tem alguma coisa para eu fazer? Não tem alguma coisa para eu fazer? Continua perguntando, ok, e depois? E depois, tá? Você vai notar que vai chegar uma hora que a sua mente para de argumentar. Ela não vai ter mais argumentos. E nessa hora você pode, então, respirar e você começa a perceber, né, que tava tudo ali, ok? Esse movimento tende a voltar, mas a cada vez que você para ver, para perguntar, né? O que que é? Tá bom, qual é o pior resultado? O que mais pode vir disso? Cada vez que você para um pouco,
né, de ver, para perguntar mesmo, para fazer esse diagnóstico de onde está o medo, né, de qual é o real medo, ela vai parando porque os argumentos vão ficando pequenos mesmo, e, aliás, vão sumindo, né? Em outros momentos que você pode estar entrando nisso, ou se percebe dentro, né, de um momento furdunciado, tal, é você tomar essa decisão, sabe? Olha, eu vou fazer alguma coisa com toda a minha atenção. Como que é isso? Né? Como que é isso? Você pode fazer qualquer coisa, mas fazendo com toda a atenção. Por exemplo, arrumar uma gaveta. Você pode fazer qualquer coisa, limpar um ambiente, fazer, né, qualquer atividade física mesmo, mas com toda a atenção. Até uma caminhada também, isso pode ser feito, mas assim, se você usar toda a atenção, quer ver, desse tipo, pode até falar com voz alta. Estou dobrando, por exemplo, né? Estou dobrando uma camiseta branca, dobrei uma manga, dobrei a outra manga, estou dobrando a camiseta ao meio, estou colocando dentro da gaveta. Quando você faz isso, que parece uma coisa de doido, você automaticamente está guiando os seus pensamentos para aquilo ali. Em outras palavras, isso é uma meditação, ok? Mas veja, tudo isso são estratégias para que você organize, que você comece a observar e assim, e tenha o domínio, né? O comando dos seus pensamentos. E a gente aqui no Ocidente não está muito acostumada, né, a fazer meditações, etc., porque isso daí ajuda muito, né? Porque organiza o pensamento. Então, essas são estratégias que podem até ser chamadas de meditação, porque meditar é estar atento, não é? Essa foi uma pesquisa muito interessante, né, de um cientista americano que fez uma pesquisa enorme sobre meditação e chegou a essa conclusão. Meditar é estar atento, totalmente atento a alguma coisa, ok? Bom, aí outra estratégia que pode ser legal, que essa daí é bem mais conhecida, é parar para prestar atenção na sua própria respiração. Não precisa ser uma respiração X ou Y, sabe? Com movimentos, né? Com movimentos guiados, com movimentos com propósito, como são os pranayamas, mas uma respiração normal. Você respira prestando atenção no ar que entra e no ar que sai dos seus pulmões. Precisaria ser feito isso pelo menos uns 5 minutos, com atenção total a essa respiração, para que ela tenha um resultado mais eficaz, tá? E uma estratégia que eu gosto muito, que eu passo bastante para os meus alunos, é escrever. Porque quando você escreve, você não tem como escrever na velocidade que você pensa. Então, obrigatoriamente, a sua mente volta para a atenção naquilo ali. Então, automaticamente, o fluxo de pensamentos, ele diminui. E vamos lembrar, né, então, aqui, de novo, que o que realmente está trazendo sofrimento, o que realmente está judiando da gente, não são as situações, né? Mas são os pensamentos, ok? Ou aquilo que a gente conclui com os pensamentos que pode nos machucar. Bom, quando essas crises estão durando muito, aí a gente fala que elas estão ficando crônicas, né? A gente tem um mal-estar já há algum tempo. Eu uso uma estratégiazinha com os meus alunos, que é falar assim, olha, vamos abençoar, tá? Por que abençoar, né? Essa palavra é muito interessante porque ela traz para a gente, na nossa memória, que a bênção não vem de nós, não somos nós que abençoamos. Essa bênção vem de alguma coisa que a gente pode falar Deus, e para quem tiver problema com essa palavra, pode falar um criador amoroso, né? Mas ela vem através de nós. Então, e essa estratégia é legal porque, embora a gente esteja até com muitos medos, ela lembra em algum lugar da mente que a gente não está longe desse amor ou desse criador amoroso
ok? Então, aí a gente começa a abençoar. E aí, tanto faz, tá? Pode ser, eu começo a abençoar um telefone, né? Um celular, um telefone, um computador, um copo, uma pessoa, um animal, uma árvore, uma planta, uma luz, uma luz, não, uma florzinha, né? Enfim, a gente pode fazer isso com todas as coisas. Quando você vai, porque elas são iguais, tá bom? A intenção nossa é nos lembrarmos de que nós não podemos estar separados, não é? Daquilo que nos criou, ou amor. Então, a gente começa a fazer esse movimento, sabe? A gente abençoa. O interessante é que a gente passe, né, pelo menos 5 minutos fazendo esse exercício, porque é um tempo em que a sua mente vai aceitando, pelo menos no final desse tempo, ela vai aceitando que isso é só uma estratégia e que isso pode resultar também, né, na sua observação de como é engraçado, né, quando a gente abençoa, a gente estende alguma coisa e a gente não tem como estender uma bênção ou um amor se ele não estiver na gente. E uma coisa que é super importante a gente lembrar no uso de qualquer estratégia, tá? De qualquer uma delas, é que se a gente ficar presa no resultado que a gente quer, né? Então tá bom, então eu vou ficar 5 minutos aqui, depois que eu fizer o meu exercício de 5 minutos, eu já vou estar ótima. Então, essa ansiedade vai bloquear todo o papel da sua estratégia, ok? E também, assim, pensar no significado, né? Por que está usando? Não, é só uma estratégia, é só um instrumento que a gente usa para a gente acalmar, diminuir o fluxo de pensamentos, né? Desde que a ideia de que todo sofrimento vem deles seja coerente para você. E assim, e junto com isso, o que a mente vai falando para a gente, né? A gente vai observando quanto elas querem que a gente, o quanto a mente quer que as estratégias funcionem imediatamente, tá? Imediatamente. E isso é muito doido, né? Mas quando isso acontecer, né? Você observa, sabe? Só observa. E aí você pode falar assim, olha, eu vou abrir mão desses gritos de resultados que eu quero, X ou Y, certo? Você vai aprendendo a dialogar com você mesma. E quando esses pensamentos de urgência voltarem de novo, entendeu? Você vai fazer isso de novo, né? Quantas vezes forem necessárias. E aí, nesse sentido, você está treinando a sua mente a observar ela mesma. Então, continua sendo uma estratégia. Essas práticas, né, que são as usadas quando a gente está na crise mesmo, né, numa crise de angústia, desespero, medo, ansiedade, elas são e essas crises, na verdade, são chamadas por um curso em milagres de gritos do ego, né? Gritos de desespero do ego. E ego, para esse curso, é a parte da mente com a qual a gente está identificada, né? De ser um ser individual e frágil, não é? Por isso que muitas coisas parecem nos atingir a gente, né? Machucar a gente. Então, assim, apresentando essas dicasinhas, né? Que são algumas, não são todas, mas elas são umas dicas que a gente pode usar nesses momentos. Eu queria lembrá-los também, quero lembrar você que estiver assistindo, que a consciência, na verdade, né? Ou o movimento de mudar, né? Esses mal-estares que a gente tem, ou os problemas, ou a visão que a gente tem dos problemas, nunca deveria ser feito nesses momentos de crise, tá? Não é nessa hora, mas a hora que deu um tempinho, a hora que melhorou um pouco, e você pode estar fazendo terapia, você pode estar usando outras estratégias, ou estratégias alternativas mesmo, né? De acalmar e tudo mais. Quando a sua mente dá um tempo, quando você está um pouco mais calmo, aí é a hora de você treinar. Treinar o quê? Né? Sempre de acordo com o curso em milagres. Você vai treinar abrir mão da crença em que você é esse serzinho, né? E é identificado como ego, ou dentro desse sistema de pensamentos como ego, e você vai optar conscientemente por trocar essa crença, não é?
lembrando que é coerente que nós sejamos filhos de um Criador amoroso, é coerente que nós sejamos amor. Filho de um Criador poderoso, é coerente que nós sejamos poderosos. Então, essas crenças vão sendo, essa crença, né, de sermos frágeis, vai sendo mudada para uma crença de que somos muito poderosos em mente. Ela vai sendo mudada, mas nos momentos em que a gente está bem, ok? Não tente fazer nada no momento em que você não está. E todo mundo tem momentos em que não está bem, ok? E aí, então, respeite-se. Esse respeito chama-se gentileza e é extremamente importante num caminho de uma abertura para uma espiritualidade, né? Pelo menos aqui, quando a gente está usando um curso em milagres. Então, é isso. Essas foram algumas dicas e eu espero realmente que seja útil. Um abraço.